Paz do Senhor, bonitos de Jesus. Hoje vamos continuar um capítulo por dia e nós estamos em Lucas, capítulo 8. As mulheres que seguiam Jesus. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, das quais, com os seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. A parábola do semeador. Quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola: um semeador saiu a semear, e ao semeador uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e ave do céu as comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, e tendo crescido secou por falta de umidade. A outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu 100 por 1, aleluia. Dizendo isso, Jesus clamou: quem tem ouvidos, ouça. Porque Jesus usava parábolas. Então os discípulos de Jesus lhe perguntaram o que significava essa parábola. Jesus respondeu: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas os demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. A explicação da parábola. Entre os significados da parábola, este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus, os que estão à beira do caminho são os que as ouviram, depois vem o diabo e tiram-lhe a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a receberem com alegria. Estes não têm raiz, crescem apenas com algum tempo e, na hora da provação, se desviam. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que cai na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra e estes frutificam com perseverança. Vamos dizer de novo: perseverança. A luz. Ninguém, depois de acender uma lamparina, a cobre com um vaso ou põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca no lugar em que ilumine bem, a fim de que entram, vejam a luz. Não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Portanto, vejam como vocês ouvem, porque ao que tiver será mais dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus. A mãe e os irmãos de Jesus chegaram até onde ele estava, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão, e lhes comunicaram: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus, porém, lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra, um capítulo por dia, todo mundo junto, e as praticam. Jesus acalma a tempestade. Aconteceu que num daqueles dias, Jesus entrou num barco e a companhia dos seus discípulos lhe disse: vamos passar para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento do lago e eles corriam perigo. Chegando-se Jesus aos discípulos e os despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Levantando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até o mar e o vento e as ondas lhe obedecem? Eu amo esse versículo. A cura do endemoniado Gerazeno. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, que tinham de frente para Galileia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muitos, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço que não me atormente.
Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, por muitas vezes se havia apoderado dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele: qual o seu nome? Ele respondeu: Legião. Isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não o mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava passando ali no monte e os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos. Jesus os permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos e a manada precipitou-se de espinhadeira abaixo para dentro do lago e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-los na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram o homem de quem havia saído o demônio, vestido e em perfeito estado, sentada aos pés de Jesus, e temeram. E algumas pessoas que tinham presenciado o fato contaram-lhe também como o endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Gesarenos ou pediam a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. Jesus, entrando de novo no barco, voltou. O homem de quem tinha saído o demônio lhe pediu que deixasse ir com ele, porém o despediu dizendo: volte para a sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi proclamando por toda a cidade o que Jesus tinha feito. O pedido de Jairo. Quando Jesus voltou, a multidão recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostando-se aos pés de Jesus, suplicou que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de 12 anos que estava morrendo, a cura de uma mulher enferma. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos sem que ninguém pudesse curá-la. Veio por trás de Jesus e tocou a borda da sua capa. E logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Mestre, uma multidão que o rodeia, respondeu Pedro. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti de mim saiu poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula, prostrando-se diante de Jesus e declarou, à vista de todo o povo, o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Aleluia. A ressurreição da filha de Jairo. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga e disse: a tua filha já morreu. Não incomode mais o mestre. Não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Jesus respondeu. Tendo chegado a casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além dos pais e a mãe da menina. Todos choravam e pranteavam, mas Jesus disse: não chore, ela não está morta, ela apenas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz: menina, levante-se. Voltou o espírito e ela imediatamente lhe se levantou. Jesus mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu para que ninguém contasse o que havia acontecido. Eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, que você vai viver um novo tempo em que os demônios não têm mais prevalência sobre a sua casa, em que a morte não prevalece sobre a sua casa, e que com a sua fé você conseguirá alcançar o coração de Deus e ver a tempestade se acalmar, o vento, que você não será apenas um ouvinte da palavra, mas você será um praticante da palavra, e assim muitas pessoas serão impactadas pelo seu testemunho, como da menina. Amém?